falta o lance da Irmandade, né? Que é a história que meio que une vocês. Qual que é a história, então? A sua, né? Quando você sai e você começa a ser perseguido. E você? A minha foi 2010, quando eu tava com a minha esposa lá, dando curso de cabala, tudo. E a galera chamou a gente pra, pô, vocês querem conhecer o templo e tal? Eu vou dar uns spoilers aqui, porque é o seguinte, a gente não conhecia, na época a gente não sabia todos os meandros da história, a gente foi descobrir depois, com um cara que foi jurado de morte, fugiu pra São Paulo, e aí o cara contou todo o background, né? Então eu já vou dar com spoiler a história, né? Ele falou, não, você pega lá e vai de táxi e tal, que tem lá na Barra, tem um templo enorme e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. Aí eu tava com a Priscila, e a gente foi lá no endereço que chegou e tal. Quando a gente foi abrir a porta do que era lá, tipo, atende uma mulher de baby doll, assim, toda produzida, já sensualizada e tal. Só que minha esposa abriu a porta, ela já tava levando cookie, umas coisas assim, ela olhou, a mulher olhou pra ele, saiu, putaraça, fechou a porta, entrou. Ele tá acompanhado, não sei o que tá acontecendo? Era pra você ir sozinho? Eles não sabiam que eu tava com a minha esposa. Tá. Daí depois a gente descobriu qual é a loucura dos caras. Eles têm uns certos demônios lá da Irmandade, só podiam encarnar se eles fossem concebidos no ritual, não sei o que lá, e queriam que eu engravidasse essa sacerdotisa pra nascer esse demônio, esse mago que ia ser cuidado pela seita. Caramba. Tá o nível das mortes. E aí que a gente tem as coincidências, tipo, a gente treinou Kung Fu desde criança, a gente chama Marcelo, a gente teve um treinamento em magia e tal, a gente tem um background muito parecido. Né? E depois a gente foi procurar outros caras, também eram Marcelos ou Marcelas, que também tem o mesmo protótipo. Depois eu descobri que esse núcleo específico do Filhos do Fogo, eles estão ligados ali à célula de Marte, né, de guerra. E tem outras células ligadas a Júpiter, cada uma cuida de uma parte. Então tem nego na política, como era, né? Isso faz muito tempo, eles se apanharam muito desde então. E aí o processo foi esse, depois ela troca de roupa, vem, e eu vou com eles pro templo. E o templo era um negócio cinematográfico, assim. Então era um lugar, parecia uma quadra pequena, fechada, toda preta, com espelhos em volta. E aí incorporava um cara que incorporava os Cerberus, que era um negão gigante, assim, ficava na porta rosnando, assim. E aí você entrava, tipo, cabeça de bode. Por que você não saiu correndo nessa hora pra sua casa? Cara, você tá de carona, não sei o que, e tá fechado. E eram os alunos, eles são super simpáticos. Tá. No negócio. E aí, a hora que você entra, já é tarde demais, né? Você não um cara querendo morder assim, seu pescoço. É a parada, né? E um monte de cabeça de coisa, teco e resto, e fedendo mosca. E a galera incorporada em volta. E minha esposa, ela é médium, né? Então ela enxergava assim, nos espelhos os demônios passando e tudo. Então, parada, né? Nossa. Só que eles não tem como encostar na gente. Essa é a pela pegada. Como a gente tem essa questão de ensinar e estar protegido pela luz, eles não tem como fazer nenhum mal. Então a ideia deles era o que a gente vai fazer? Chutar esses caras, trataram ela mal a noite inteira. E aí depois começaram a, tipo, mandar mensagem no Facebook. Era primórdios do Facebook além ainda naquela época. Daí a mulher ficava mandando mensagenzinhas, tipo, eu faço o que eu quero. Tarará. Só que a Priscila, a minha esposa, ela cresceu. O avô dela, ela é Martinelli, tem uma fazenda no Espírito Santo. O avô dela, ele é diácono lá. Então eles têm cemitério lá, igreja, dentro da fazenda. Então ela cresceu com a avó dela, que era bruxa, estrega italiana, e o avô que era diácono, pastor e todas as rezas dessa parada. Então ela era uma bruxona. E essa mulher foi ameaçar ela de morte, não sei o que lá. E eles matavam cabrito com o nome dela. Então o que eles faziam era assim, pegavam o novilho, batizavam, punham o nome dela, aí alimentavam com erva, e depois sacrificavam no ritual, enterravam ele vivo, pra ele ficar morrendo, pra alimentar um demônio territorial, pro demônio vir na minha casa pra... Então teve coisas que, tipo, ela tava lá passando roupa, ia descer uma escada, ela sentia alguém empurrando ela. E ela caía da escada e tal. Então, sofreu acidente de carro. Tava vindo levar esse livro do Cabala pra gráfica. Tipo, eu passei no negócio, um ônibus saiu e pegou o carro. Só que ele pegou o carro que passou junto do meu e bateu em todo mundo, a gente virou, eu não morri por isso aqui, o carro deu um PT geral. Ou seja, a gente já tava protegido, né? A sorte é que nessa época eu contei a história aqui, eu já tava na maçonaria, então tava com o Wagner Veneziani, com o pessoal Rubens Sarraceni. E o colégio de magia do Rubens, da Umbanda Sagrada, ele tem uma egrégora de 7.777 magos. Então os caras são treinados em magia ainda. E aí esses caras estavam dando sustentação dentro da loja Madras.
E aí, tipo, voltou. Quando voltou, aquilo que a gente discutiu no comecinho da live, se os caras não acham brecha, a maldição bate e volta. Volta pra eles? Volta pra eles. A mina sofreu um puta acidente de carro, se estrupicou toda, tal da sacerdotisa lá. E aí os caras jogaram de morte, foi uma guerra espiritual fodida. Eles jogando demônios, e o pessoal do lado de cá, a gente trabalhava com anjos ou com entidades da Umbanda, né? E aí, nessa entidade, você tem uma galera que trabalha em conjunto, mas principalmente o pessoal da teurgia, né? Anjos. Depois a gente fala um pouquinho mais como é que funciona trabalhar com anjo, porque o anjo você não manda, você pede. E você tem que merecer. Então você tem que estar puro e tal e fazendo esse trabalho. Só que qual que era o grande problema? Eles tinham uma quantidade enorme de escravos espirituais. E quando eles... Não dava pra fazer a rapa, tipo, vamos juntar uma galera de anjo e ir até lá e tirar o poder dos caras. Por quê? Se você matasse, destruísse ou capturasse todos esses demônios, aqueles caras escravizados iam continuar sendo escravizados. Só ia surgir outro demônio. Então o que a gente fez? Começou a provocar os caras na internet, para dar uma treta gigante, até humilhar os caras, brigar. Até que teve, por volta de 2012, quando já ia ter o fim do mundo e toda essa parada, os caras fizeram aquele ataque gigantesco com tudo que tinha daquele núcleo. Só que a gente já estava tudo preparado, ataque os terreiros, espiritual. Já estava tudo preparado com anjos e uma porrada de coisa, e eles teve uma batalha gigantesca, e eles capturaram e fizeram a rapa em todos aqueles condenados, entendeu? E levaram para doutrinação. E aí aquele terreiro pifou. E foi a época que a gente depois pegou esse cara que fugiu, que foi ameaçado de morte, e falou, cara, esses caras do terreiro se fuderam. Então o cara se suicidou, o outro sofreu um acidente, o outro perdeu tudo. Então, cada um desses caras que tava naquele núcleo ali se deu muito mal. E aí a gente ficou esperto. Dentro da maçonaria a gente viu que, tipo, pô, cara, tinha bastante satanista lá dentro. E aí a gente começou a caçar um por um de dentro pra fora. Então, graças aí ao pai Rubens, toda a galera da magia da Umbanda Sagrada e tal, a gente começou a ver onde é que tinha foco de satanista fazendo merda ali e fomos limpando. Tanto que depois a maçonaria rachou, separou, teve treta, o grão-mestre dos caras foi pego fazendo abuso. Aí você tem, se você digitar Castelinho de Curitiba, os caras dando golpe. Então hoje esses caras fugiram e eles estão, tipo, na internet dando golpe. Então se você tiver aí, você que está escutando o podcast, você recebe uma chamada da maçonaria, tipo, junte-se a nós, preencha aqui, né, pague só isso aqui. É golpe. E você vai ser enganado, vai ser roubado. Isso não é mais maçonaria. Então a maçonaria, pelo que a gente tem tentado fazer, tá limpa. Né? E um outro infiltrado palhaço que aparece lá, mas a maioria dos caras que estavam lá do mal mesmo já tá dentro dessas picaretagens. E aí essa foi a treta. E aí foram 2 anos ruins, assim, de tipo, tá acontecendo coisas, acontece acidente com o pai, com a mãe do nada, até que estoura dentro de casa. Então a gente tava lá reforçando proteção direto e tal. E aí você tem que estar dentro do bem, porque senão você deixa a brecha. Mas, então, tipo, bateram em você, não conseguiram, na sua mulher, não conseguiram. Aí eles tentam ir pra parente? Tem esse poder? Vai indo onde pegar. Vamos supor, ele é meu parente, tipo, ele bebe. Então eu não consigo, eles não conseguem me afetar, mas aí ele dá uma margem. Aí o que eles fazem? Tipo, rebentam com ele, deixam ele no hospital. Aí, tipo, eu vou ter gasto, conta. O objetivo é enfraquecer o alvo. Entendi. Então, por exemplo, no caso dele, pegaram animal de estimação. Imagina, né? A dor que não dá pra matar um bichinho, cara. Ele foi muito resistente. Porque é o quê? É pra te quebrar, cara. Aí você fica mal, você fica deprimido. Então... Mas você tinha essa consciência? Você também, Master? Vocês tinham com essa consciência? Falou, putz, eu não posso enfraquecer? Eu tive a sorte... Ou é humano, não tem como. Você acaba também ficando... É humano, a gente tem altos e baixos. Paulo chegou a dizer, abatido sim, derrotado não, né? Mas ele também afirmou que nada vai me separar do amor de Deus. Então, o fato de você ser cristão não te isenta de passar por aflições, por dificuldades. Paulo foi preso, açoitado, tudo. Nos dias de hoje, vamos dizer que Paulo era satanista que estava com brecha. Né? Porque toda hora tinha uma zica com dele. Então era preso, açoitado, apedrejado, naufrágio. Caramba. Só tinha problema na vida dele. Tanto é que quando ele se converte, os próprios apóstolos duvidavam da conversão dele. Pô, esse cara perseguia cristão, agora vem dizer que está do nosso lado. Acharam estranho. Então isso faz parte da jornada cristã. Você vai ter luta, vai ter problema, vai ter conta para pagar, vai pegar trânsito, vai ficar doente. A diferença é que Deus te dá força para a travessia do deserto. Não te impossibilita de passar pelo deserto, mas Ele te dá força
nessa travessia, né? Essa é a pegada, né? Ele te ajuda na travessia.